Olá, pessoal! Eu sou o professor Daniel Reis e estamos aqui para mais uma aula de robótica. Na aula de hoje, nós vamos estudar os animais arbóreos, onde eles vivem, como eles se locomovem, como eles se alimentam e como eles utilizam partes do seu corpo para poder viver entre as árvores. Bom, eu já falei aqui que se eles são arbóreos, eles devem viver em árvores. Bom, os animais arbóreos são aqueles que vivem principalmente nas árvores. Eles têm características especiais que os ajudam a se adaptar a esse ambiente único. Essas características são importantíssimas para que eles consigam viver nesse ambiente e sobreviver também nesse ambiente, porque a partir daí eles conseguem alimento, eles conseguem viver nessa área sem precisar sair para outro local para conseguir alimento ou para conseguir outro tipo de recurso. Bom, conhecendo um pouco mais sobre esses animais arbóreos, nós temos alguns exemplos aqui. O primeiro deles, o mais comum, os macacos. Os macacos têm braços longos e cauda prênsil, que os ajudam a se agarrar nos galhos das árvores e se movimentar com facilidade. Nós vamos observar mais à frente que os braços ou as caudas podem ajudar eles a, por exemplo, se equilibrar ou conseguir alimento com mais facilidade. Um outro exemplo de animal arbóreo são as preguiças. As preguiças passam a maior parte do tempo nas árvores e têm garras fortes para se segurarem nos galhos. Um dos principais pontos que nós temos aqui são as garras das preguiças. Se você já viu uma foto ou até uma preguiça de perto, você vai observar que as garras delas são muito grandes. E essas garras podem ajudar ela tanto a se equilibrar nas árvores quanto a conseguir alimento. Um outro animal muito esperto também são os esquilos. Os esquilos são ágeis e têm patas adaptadas para subir e saltar entre árvores. Você com certeza já viu num filme ou num desenho um esquilo saltando de uma árvore para outra com muita facilidade. Bom, eles são animaizinhos que têm muita agilidade e por isso eles preferem viver nas árvores. Temos também o morcego. E atenção aqui, o morcego tem uma característica que é importantíssima para nós que estudamos robótica. Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar. Eles têm asas e se movimentam com facilidade entre as árvores durante a noite. Os morcegos, ele têm um sistema chamado ecolocalização, que é um sisteminha que nós vamos estudar mais à frente. Atenção! Nós também temos os pássaros. Os pássaros são animais arbóreos que têm asas e pernas adaptadas para se movimentarem e se aninharem entre as árvores. E nós temos vários exemplos de pássaros que vivem tanto na região que nós vivemos, como em vários outros pontos do mundo. Cada um com suas características que os ajudam a viver cada vez melhor no ambiente em que eles estão. Bom, nós vimos alguns exemplos de animais arbóreos, mas a gente se pergunta quais são as semelhanças entre os animais arbóreos e os robôs? Bom, um dos principais pontos são as adaptações físicas. Tanto os animais arbóreos como os robôs podem ter garras, patas ou apêndices especiais para se moverem em ambientes desafiadores como as árvores. E aí aqui levamos novamente a ideia da preguiça com as suas garras. Na robótica, nós utilizamos garras com várias finalidades e nós podemos utilizar elas para determinadas tarefas que assim facilitam o objetivo de um robô. Então é interessante nós percebermos essa semelhança entre os arbóreos e os robôs. Além disso, a agilidade é um ponto importantíssimo quando falamos de robô. Assim como os animais arbóreos são ágeis e se movem rapidamente entre os galhos, os robôs podem ser programados para realizar movimentos ágeis e precisos. Na nossa montagem mais à frente, você vai perceber que essa agilidade está totalmente relacionada aos robôs e como eles executam determinadas tarefas.
Outra semelhança importantíssima são os sensores. E aí eu vou lembrar novamente vocês do morcego que nós falamos anteriormente. Alguns animais arbóreos, como os morcegos, usam a ecolocalização para se orientarem no ambiente. Os robôs também podem ser equipados com sensores para detectar e reagir a estímulos do ambiente. E essa ecolocalização, colocada em um sensor, é muito importante para que nós não tenhamos aí alguns pontos negativos quando montamos um robô. E através disso, nós conseguimos fazer, por exemplo, com que um robô não se bata em alguma parede ou em algum objeto enquanto ele está fazendo a sua trajetória. Bom, além da semelhança dos arbóreos com os robôs, nós também temos a importância desses animais arbóreos. Os animais arbóreos desempenham um papel fundamental na dispersão de sementes, polinização de flores e manutenção dos ecossistemas das florestas. Bom, a gente lembra, por exemplo, de um macaquinho enquanto está se alimentando e ali ele está comendo algum tipo de fruta e aí ele joga o restante que ele não comeu fora. Bom, aquela fruta pode ter várias sementes que, em contato com o chão, podem gerar aí várias árvores. Então, esse é um dos pontos principais e importantes dos animais arbóreos para um ecossistema, além de todo o equilíbrio que nós temos ali naquela região por conta desses animais. Agora é a nossa vez de praticar. Nós vamos montar um robô que se assemelhe a um animal arbóreo e a partir daí vamos ver as características semelhantes entre um e outro. Bom, pessoal, agora nós temos aqui o nosso robô arbóreo. Você pode observar que alguns dos elementos que nós falamos anteriormente estão presentes aqui nesse robô. O primeiro deles, os braços longos que ajudam os animais a se pendurarem nas árvores. Outro muito importante também é o sensor de distância. Ele utiliza a ecolocalização para poder aí saber a que distância ele está de um determinado objeto e aí ele pode desviar, parar ou até voltar dependendo da situação. Agora, nós vamos programar ele para poder ver como ele funciona na prática. Vamos lá? Bom, agora vamos programar o nosso robô. Hoje, nós não vamos utilizar o controle remoto para movimentar o robô, mas sim os cartões de programação para assim a gente poder fazer a movimentação desse robô. E para isso, nós vamos precisar do cartão do motor, que indica qual é o motor que eu vou utilizar para a minha programação. Nós vamos utilizar a velocidade que eu quero que esse motor faça e também o tempo que eu quero que ele fique fazendo essa movimentação. E como é que eu faço para programar o robô? Bom, é muito simples. Nós temos aqui o cartão do motor e ele está dizendo que eu tenho que passar ele no controle. Então é isso que eu vou fazer. Quando eu passo esse cartão, a informação vem aqui informando que eu passei o cartão e que ele vai movimentar o motor A. Agora eu vou definir a velocidade que ele vai se mover. E aí eu passo novamente o cartão. E aí eu posso mudar aqui a velocidade que eu quero que ele faça. Então, vou colocar na velocidade 1. Por fim, eu vou definir o tempo que eu quero que o robô faça o movimento. E eu defino ele com esse cartão. Aqui nesse cartão tem a informação de que ele vai se movimentar por 10 segundos. Então, eu passo ele aqui. E assim, nós temos a nossa programação concluída. Eu defini o motor, eu defini a velocidade desse motor e também o tempo que eu quero que esse motor se movimente. E agora, nós temos que mandar essa informação do controle para o robô. E como é que eu mando essa informação? É muito simples. Aqui, nós temos o robô já pronto
para se movimentar. Nós temos que lembrar de colocar a frequência certa no robô e no controle para que eles possam se comunicar. Essa parte você pode pedir auxílio do seu professor de robótica. E com a programação já completa no meu controle, é só eu apertar o botãozinho R e aí ele vai mandar essa informação para o meu robô arbóreo e ele vai se movimentar. Então, apertando. E assim ele começa a fazer o movimento. Esse robô, com esse movimento, nós podemos colocar ele num fio, num cano, e aí ele vai começar a andar por esse fio. E aí, parando os 10 segundos, que foi o tempo que eu coloquei para ele se movimentar, eu posso apertar rodar novamente, que é o botão R, e ele vai executar novamente essa tarefa. E aí, nós podemos mudar também esse tempo. Se eu quiser que ele faça esse movimento por mais tempo ou por menos tempo, é só eu apertar na esquerda ou na direita para variar esse tempo que ele demora para fazer esses movimentos. Bom, agora que nós vimos o nosso animal arbóreo na prática, eu peço para você praticar. Procure o seu professor de ciências, tire dúvidas com ele sobre os animais arbóreos e se você tiver alguma curiosidade sobre esses animais, grave um vídeo e mande pra gente. Essa foi a nossa aula de robótica sobre animais arbóreos. Tchau, tchau!